minha amiga, meu amigo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pedagogia da infância, as diferentes dimensões humanas e os direitos das crianças. Nós vimos como o conceito de criança, ele envolve a afirmação de um sujeito histórico, cultural, um sujeito de direitos. Portanto, não dá para falar de criança sem tocar na questão da infância e da adolescência e sem mencionar como que a educação pode promover, de fato, uma inclusão dessas crianças em um direito fundamental, que é o direito à educação. Criança era vista anteriormente como um ser sem sentido, um ser inferior. Porém, com os estudos contemporâneos das neurociências, da psicologia, da psicopedagogia e também das ciências sociais, verifica-se que a criança tem enorme potencial. Ela já desenvolve culturas infantis desde quando nasce. O Vygotsky, que é um grande psicólogo da educação, um filósofo também, ele vai afirmar que a criança tem um potencial através das interações de ser sempre mais. Quando a criança é exposta a uma gama de possibilidade, esse universo pessoal interior da criança vai sendo ampliado. É assim a nossa experiência no ambiente cultural. Nós nascemos com algumas potencialidades que já vêm de fábrica, vamos dizer assim, e que podem ser ampliadas através do quê? Das interações, e entre as quais a educação é uma grande interação social. Se a criança encontrar contextos para crescer, ela vai desenvolver com qualidade o seu potencial, o seu acervo. O contrário também é verdadeiro. Se a criança for jogada em uma situação inóspita, desfavorável, ela não irá se desenvolver plenamente. Por isso que a ciência moderna, contemporânea, afirma que essa situação da criança é válida para todos, para todas as crianças, independentemente da origem social desse ser, das suas pertinências ou pertencimentos étnico-raciais e também religião ou credo político, desde que nascem. A criança é um ser que faz parte da natureza e do cosmos. Ou seja, é um ser que nasceu para se desenvolver e não para ficar à margem da relação social. Entretanto, o nosso planeta é um planeta que cada vez mais desvaloriza a pessoa humana e, por consequência, desvaloriza a criança. E um dos sinais que isso acontece é a deterioração do nosso planeta, com o esgotamento de recursos naturais, o que vai impactar nas mudanças climáticas. Mas o que isso tem a ver com a questão da criança? Tiriba, que é uma autora, ela diz o seguinte: os seres humanos partilham a vida na Terra com várias espécies de animais, vegetais e minerais. Sem essa interação, a vida no planeta não existiria. Por sua vez, essas espécies e seres interagem permanentemente, estabelecendo um equilíbrio frágil e instável entre todos os seres que habitam o ar, a água, os rios, os lagos, os mares, os campos, as florestas e as cidades, em nosso sistema solar e em todo o universo. Portanto, essa integração da criança com o cosmos é essencial para a gente compreender que nós não estamos sozinhos e que nós estamos interligados, inclusive a criança faz parte desse universo cultural. Mas por que isso é importante? Porque nós temos uma obrigação de garantir a sustentabilidade para a nossa geração e as futuras gerações. E a criança é a nova geração que está aí chegando. Por isso é que os serviços educacionais, assim como as demais políticas públicas, precisam ter qualidade, precisam ser úteis, ser garantidoras de direitos fundamentais: saúde, alimentação saudável, habitação, educação, cultura. Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nós queremos ser seres plenos. Portanto, aliar a concepção da criança, esse sujeito de direitos, à qualidade do processo educacional, é dar à pedagogia esse papel importante. E aí surge a chamada pedagogia da infância, que deve envolver não apenas a criança, mas também todos os profissionais
da educação, da saúde, da assistência e também todas as famílias e a comunidade no processo de desenvolvimento desses novos seres. No processo pedagógico, poder captar necessidades dos bebês antes deles falarem, esse olhar atento, esse sentido de perceber a criança como um ser ao nosso redor, entender seus anseios, suas fragilidades, seus medos e inseguranças, é importante como habilidade, como as competências da educação infantil, da pedagogia da infância. A observação e o registro fazem parte desse processo pedagógico. Mostrar, registrar, comparar, utilizar essas dimensões do registro para perceber, estimular reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações. Portanto, isso são habilidades dos profissionais de educação infantil, ao lado da necessidade desses profissionais estudarem tudo o que envolve a criança. Esse é o nosso objetivo, trazer algumas reflexões para que você possa prosseguir no aprofundamento desse estudo sobre a pedagogia da infância e consiga desenvolver essa percepção, aguçar o seu sentir, elaborar a sua atitude fundamentada em teorias bastante consistentes. Bom, para que tudo isso? Para subsidiar decisões pedagógicas consistentes sobre as ações e atividades dentro da escola da educação infantil. E, com isso, poder organizar, olha só, alguns componentes essenciais da educação infantil, sempre tratados pelos principais e mais renomados autores da pedagogia da infância. Como que se organiza? O espaço, o tempo, os materiais, os agrupamentos de criança e acrescento aqui também as interações com as famílias. Então, pense, espaço, tempo, materiais, agrupamentos das crianças, que é a sua divisão por turmas, idades, etc., e também a interação com a família e a comunidade. As crianças também são capazes de aprender. Todas as crianças podem aprender, mas não sob qualquer condição. A criança precisa ter condições favoráveis para se desenvolver. Eu me lembro aqui de uma grande autora, a Selma Rocha, que ela faz o seguinte, ela afirma: é importante conhecer as características socioeconômicas da criança, sua composição da família, a renda, suas condições de habitação, saneamento, a história da educação dos pais e todos os componentes da comunidade. Isso é fundamental. Mas, junto com isso, é fundamental conhecer como a criança constrói tudo isso dentro de si, no seu universo. Porque, muitas vezes, a criança pode ter uma condição totalmente desfavorável de seu desenvolvimento e, mesmo assim, ela ser aquela pessoa humana que supera essa condição. Chama-se superação. Porém, as crianças não merecem estar sob condições desumanas, degradantes. Elas não podem, sob o direito humano, estar em condições deploráveis. Infelizmente, no nosso país, nós vemos isso. Mas por que é importante ressaltar a relação entre a criança capaz de aprender e as desigualdades? Ah, não é tão mais bonito falar dos anjinhos que são as crianças? Da inocência da criança? Da imagem pura? Não. Nós temos crianças violentadas, crianças assassinadas, crianças também abusadas, crianças que estão submetidas a condições ao trabalho infantil. Então, essa é a realidade. Os documentos oficiais e as teorias vêm para nos mostrar que precisamos compreender a criança no processo histórico. E aí, através da linguagem verbal, oral, bebês e crianças são capazes de interagir. Interagindo por meio das várias linguagens, do corpo, do gesto, da música, da plástica, do faz de conta, que é a imaginação, e outras formas também. E aí vem o ponto fundamental, desde que acompanhados por parceiros mais experientes. Quem são esses parceiros mais experientes? Vou destacar para você aqui
duas relações, tá? Como se fosse uma cruz aqui. Eu tenho o adulto, que é o adulto da espécie, responsável pelo desenvolvimento da criança. E eu tenho aqui a criança 1 e 2, que é a criança, aqui é a criança 3, que é a criança mais nova. Então, a criança mais nova, ela é também educada e acompanhada por parceiros mais experientes. Por exemplo, o coleguinha mais avançado, entre aspas, na turma. Ou por um irmão que seja uma irmã que seja um pouquinho mais velho, com mais idade, mas ainda adolescente ou criança. E os adultos também. Não existe só um adulto, nós temos vários adultos. E no ambiente da escola também se dá essa parceria do mais experiente para o menos experiente. Com isso, a educação vai fazer o quê? Intervenção para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. De que forma? Apoiando a organização em pequenos grupos, estimulando essas trocas entre parceiros. Quanto mais trocas entre crianças da mesma idade, melhor o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Incentivar a brincadeira. Brincadeira também é pura interação. Inclusive, só para lembrar, a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil diz que interações e brincadeiras é o eixo estruturante. Não esqueça disso. Estimular a brincadeira significa também propiciar mais tempo, mais espaço, mais materiais, mais agrupamentos de crianças brincando, mais relações familiares e comunitárias, os 5 elementos que vão fazer com que esse desenvolvimento seja mais positivo. Outra questão, ter espaço e tempo para desenvolver trabalhos por projetos, a partir de experiências prévias, construídas e planejadas. No modelo assistencial da educação, a criança chegava lá na creche, na pré-escola, já tinha uma rotina. Ela ficava brincando livremente, depois tinha a hora do soninho, aí alimentava, dormia de novo, passava o dia. Passava o dia sem crescer, sem se desenvolver enquanto processo de hominização. A criança precisa ter tempo para elaborar. A criança precisa ter diferentes tipos de materiais relacionados aos objetivos. Essa escola infantil, essa creche, essa pré-escola assistencial, desse modelo assistencial, ela não planejava absolutamente nada. Planejamento significa mudar a realidade. Projeto se faz para mudar. Projeto que não muda não é projeto, é rotina. Então essas instituições eram fixadas na rotina e organizavam o tempo de uma forma rígida. O que se propõe hoje? Que esse tempo seja organizado de forma flexível. Bom, se a criança é capaz de interagir, olha só as questões. A criança tem potenciais, sim. A criança pode aprender com seus coleguinhas? Pode. Também ela pode aprender com os adultos, que são os adultos da espécie. Como os adultos já têm uma experiência de vida, essa interação faz com que a criança se fortaleça no aspecto comunicativo. E, portanto, além disso, essa criança vai se relacionar com o adulto da espécie, mas também com outras crianças, aumentando seu interesse em descobrir o outro. Também na BNCC, aqui para pensar a pedagogia da infância, nós temos o primeiro campo de experiência da educação infantil como o eu, o outro e o nós, no ambiente. Então a criança vai se perceber como ser humano, ela vai perceber o outro, ir ao encontro do outro, formar o sentido de grupo do nós, interagir com a diferenciação, porque a criança se diferencia, levando em conta o ponto de vista do outro, e, portanto, vai começar a aceitar as regras sociais, que uma das funções da escola também é propiciar que a criança tenha maturidade para que possa aceitar e até transformar as regras sociais de acordo com o bem comum. Outro elemento, nesse contexto da criança capaz de aprender com o adulto, não pode ter limite para as ideias, para a imaginação, para a criatividade. É preciso haver complementação e não resistência às iniciativas dos demais parceiros. Abrir-se ao outro é abrir-se também a possibilidades e oportunidades.
Bom, também há um elemento importante. Ah, mas a gente não quer nenhum conflito na escola. Como assim? Conflito cognitivo, conflito afetivo fazem parte do desequilíbrio. Isso é Piaget. Ele vai dizer que é preciso criar conflitos cognitivos para a criança evoluir, para a criança se desenvolver. Do ponto de vista do conflito intersubjetivo, que é interpessoal, conflito interpessoal, o que acontece? Pode surgir conflitos. Os conflitos são maneiras muito úteis pedagogicamente para exercitar a argumentação, a objetivação do pensamento, porque o nosso pensamento fica vagando, precisamos objetivar, e o recuo reflexivo da criança, como por exemplo, numa cena da educação infantil acontece o seguinte: a criança está brincando de lavar louça, aí vem um menininho querendo lavar a louça. A menina fala assim: não, isso é coisa de menino, menina, e não de menino. Aí o menino vai lá na professora e diz assim: ó, professora, lá em casa meu pai lava a louça. Meu pai divide as tarefas com minha mãe. O que acontece então com a professora? Ela vai, dialoga com a menina para que essa menina compreenda as relações de gênero. Isso para crianças de 2, 3 anos são exemplos que acontecem na casa. É preciso que a criança tenha esse recuo reflexivo. A criança viu que ela estava ali numa interação social, ela foi capaz de aprender com os adultos. O menino que aprendeu na família, que ele observou o pai lavando louça, a menina que teve que mudar, teve um conflito cognitivo, um conflito afetivo, um conflito interpessoal, passou a modelar de forma diferente a sua interação, e aí ela é capaz de aprender com os adultos, espontaneamente e direcionadamente, como é a questão do ensino escolar, vem para sistematizar o conhecimento disperso. Por isso, essas oposições que acontecem na escola são também evidências da capacidade de aprender. Porém, a educação infantil tem uma especificidade pedagógica. As pedagogas e pedagogos adoram a palavra especificidade. Vamos entender o que é isso. O que pega ali na pedagogia? Enquanto a escola tem o sujeito como aluno, a creche pré-escola tem como objeto as relações educativas no espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 a 5 anos de idade. A escola, aqui eles fazem uma oposição à escola, creche pré-escola, porque até mesmo esse conceito pré-escola ele está ultrapassado, embora seja de grande uso. Porque a educação infantil também faz parte da educação básica. É um termo, educação aqui, educação básica. A escola é a educação infantil também. São as etapas. Infantil, o FUND 1 e 2, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E a EJA também faz parte aqui da educação básica. Porém, na escola, o fundamental e médio trata o aluno como sujeito. O sujeito a ser ensinado. Na educação infantil, o objeto são as interações. Interações e brincadeiras entre esses sujeitos diferenciados aqui. Portanto, onde se dá essa interação no convívio cotidiano na escola. Por isso é que, para enfrentar o modelo assistencial, foi criado esse binômio. Binômio são 2 termos. Binômio, 2 nomes. Cuidar e educar. Porque as escolas assistencialistas, as creches assistencialistas, as instituições de acolhida de menores abandonados, usava-se o termo menores abandonados. Essas instituições apenas cuidavam quando muito cuidavam. Nada contra as babás e nada contra as pajens. A criança precisa ter um fundamento pedagógico do seu desenvolvimento. E isso não é um saber que os pais se apropriaram. E muito menos irmãos e irmãs mais velhos. E menos ainda vizinhança que não passou por uma formação da ideia do cuidar e educar. É muito importante isso. Na educação infantil, cuidar e educar são indissociáveis.
tendo em vista porque a criança tem vários direitos: alimentação, saúde, higiene, proteção e acesso ao conhecimento sistematizado. Aí a gente vem e diz assim: peraí, nós queremos valorizar o conhecimento sistematizado, que é o ensinar. Nesse caso, a professora de educação infantil vai dizer assim: não, eu não vou trocar a fralda. Isso é dar auxiliar fazer. Está errado, porque também trocar a fralda é algo tão importante, porque, em geral, a criança realiza uma associação afetiva com a pessoa que troca a fralda. O apego, que se chama. E quando tem o desfraude, que o desfraude tem que ser de acordo com a idade, o ritmo da criança, o que vai acontecer? Aquela pessoa que sempre trocava, a criança vai ter um apego maior. Aconteceu isso com meus filhos, né? É o apego, porque eu cuidava de trocar fralda. Então, ao trocar a fralda, também você conversa com a criança, é um processo educativo. É cuidar e educar ao mesmo tempo. Alimentação saudável é cuidar e educar. Não é que o educar é o conhecimento. É importante a gente destacar. Ensinar a pessoa a fazer higiene, se proteger, tudo isso, faz parte do cuidar e do educar. É uma coisa para a vida inteira. Pensa. Então, as necessidades e direitos da criança não é só o cognitivo, é também o afetivo, é a interação. Aí já ficou bem importante aqui. Relevância da apropriação de conhecimento. No caso das creches, aqui voltamos e sistematizamos agora o predomínio de um modelo assistencial. Veja bem, há uma lacuna. Qual é a lacuna? As instituições de assistência não educam. Elas apenas cuidam e privilegiam o cuidar. Anteriormente, as creches e pré-escolas ficavam a cargo da Secretaria de Assistência Social. Esse chamado modelo assistencial transitou, após a Constituição de 88, para o modelo educacional. Portanto, creches e pré-escolas passaram gradativamente a ser atribuição das secretarias de educação. Isso é uma grande mudança. Portanto, o cuidar veio, junto com o educar, para a Secretaria de Educação. Nos cuidados assistenciais, como é que se fazia? Alimentação, higiene e controle da criança, a partir de diagnósticos e estudos de caso, feito por pesquisadores Campos, Fulgraf e Wiggers, no Brasil, mostram o predomínio do modelo assistencial. E, nesse modelo assistencial, não se superou ainda, onde tem esse resquício, um caráter compensatório. O que é o caráter compensatório que foi denunciado por Kramer? Isso persiste até o dia atual. O que é uma política compensatória? É assim: as mães precisavam sair para trabalhar, deixava a criança lá no depósito de criança. As creches, em sua maioria, eram simples depósitos. Política compensatória. Já que a mãe tem que trabalhar, vamos oferecer aqui, em compensação, um lugar para deixar a criança, para liberar a mão de obra feminina. Isso é política compensatória. Então a criança ia para esse lugar, não porque ela precisava passar por um processo de desenvolvimento, mas apenas para ficar ali, sendo observada, cuidada, sem maiores problemas. Nesse aspecto, houve uma polarização entre essas duas instâncias, assistência e educação. Aí os autores que pesquisam o tema dizem assim: não basta transferir creche para a rede municipal de educação, para os sistemas de ensino, pois na sua história essas instituições pré-escolares destinaram uma educação de baixa qualidade para as crianças pobres. É isso que precisa ser superado. Não adianta tirar uma criança de uma creche assistencial, de uma pré-escola no modelo assistencial, e jogar numa escola que não tenha qualidade. Isso também é desumano, não vai favorecer nada o desenvolvimento da criança. É importante que as crianças interajam para a apropriação de significados, ampliando os conhecimentos de forma contextualizada, de acordo com as fases do desenvolvimento infantil. E essa história de desenvolvimento infantil também não é algo recente. É algo que já vem de um certo tempo, uns 60 anos para cá, embora não seja tão recente. O que vai acontecer? Essas formulações ainda não foram incorporadas no cotidiano da escola. Por isso há esse descompasso.
E é sobre isso que nós vamos tratar no próximo encontro nosso, ao falar um pouco da história da pedagogia da infância no mundo e no Brasil, para podermos situar mais precisamente esses elementos do cuidar e do educar, e como isso impacta na qualidade da educação infantil e na chamada pedagogia da infância. Muito obrigado e até lá.